Qual rei israelita pediu sabedoria a Deus em um sonho? Salomão. Quem interpretou o sonho do faraó no Egito? José. Quem foi o rei que construiu o templo após a volta do exílio na Babilônia? Zorobabel. Quem foi o profeta que casou com uma prostituta para ilustrar a infidelidade de Israel? Oséias. Quem foi o rei que matou a própria mãe por influência de sua esposa má? Manassés. Quem foi o sacerdote que ajudou Davi a esconder-se de Saul? Aimeleque. Quem foi o rei que construiu uma torre para ver o exército inimigo e morreu ao ser atingido por uma pedra lançada por uma mulher? Acabe. Quem foi o rei que deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais para queimar 3 jovens hebreus? Nabucodonosor. Quem foi o profeta que teve uma visão de um vale de ossos secos? Ezequiel. Quem foi o rei que buscou a orientação de uma feiticeira em Endor antes de uma batalha? Saul. Quem foi o rei que foi avisado por uma mão misteriosa sobre sua condenação? Belsazzar. Quem foi o rei que foi alertado por um profeta sobre sua morte iminente, mas pediu a Deus mais anos de vida e teve sua petição atendida? Ezequias. Qual rei de Judá foi curado após 15 anos adicionais de vida? Ezequias. Quem foi o rei que fez um voto insensato que resultou no sacrifício de sua filha? Jefté. Quem foi o profeta que pregou a volta dos judeus do exílio na Babilônia? Ageu. Quem foi o homem que foi jogado na cova dos leões por orar a Deus? Daniel. Quem foi o rei que construiu o templo após a volta do exílio na Babilônia? Zorobabel. Quem foi o profeta que casou com uma prostituta para ilustrar a infidelidade de Israel? Oséias. Quem foi o rei que matou a própria mãe por influência de sua esposa má? Manassés. Quem foi o sacerdote que ajudou Davi a esconder-se de Saul? Aimeleque. Quem foi o rei que construiu uma torre para ver o exército inimigo e morreu ao ser atingido por uma pedra lançada por uma mulher? Acabe. Quem foi o rei que deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais para queimar 3 jovens hebreus? Nabucodonosor. Quem foi o profeta que teve uma visão de um vale de ossos secos?
Ezequiel. Quem viu a visão do vale de ossos secos? Ezequiel. Quem foi o rei que buscou a orientação de uma feiticeira em Endor antes de uma batalha? Saul. Quem foi o rei que foi avisado por uma mão misteriosa sobre sua condenação? Belsazar. Qual dos patriarcas lutou com o anjo? Jacó. Quem foi a mãe de Ismael? Agar. Quem foi o último juiz de Israel? Samuel. Qual livro contém o Cântico de Davi? Salmos. Quem traiu Jesus por 30 moedas de prata? Judas. Qual apóstolo era cobrador de impostos? Mateus. Qual cidade é conhecida como a cidade de Davi? Jerusalém. Qual profeta confrontou o rei Acabe e a rainha Jezabel por causa da idolatria? Elias. Quem escreveu o livro do Apocalipse? João. Quem era o rei da Pérsia que libertou os judeus do cativeiro? Ciro. Qual profeta foi lançado na cova dos leões? Daniel. Quem foi a rainha que salvou seu povo de um massacre? Esther. Quem era o primeiro rei de Israel? Saul. Quem conduziu os israelitas à terra prometida? Josué. Qual livro contém a história de Sansão e Dalila? Juízes. Quem foi o governador de Judá que ajudou a reconstruir Jerusalém? Neemias. Qual livro é conhecido pelo tema da sabedoria? Provérbios. Quem foi o profeta que casou-se com uma prostituta? Oséias. Qual dos evangelhos é considerado o mais antigo? Marcos. Quem foi o profeta que desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo? Elias. Quem era o pai de João Batista? Zacarias. Quem foi vendido por seus irmãos como escravo? José. Quem foi o rei que construiu o templo em Jerusalém?
Salomão. Qual livro da Bíblia contém a história de Davi e Golias? Samuel. Quem foi o profeta que subiu ao céu em um carro de fogo? Elias. Quem foi o líder dos exércitos de Israel que se tornou rei? Davi. Qual livro da Bíblia é conhecido como um livro de cânticos? Cântico dos Cânticos. Quem foi o profeta que confrontou o rei Davi sobre o pecado com Batseba? Natã. Quem foi o rei que pediu conselho aos jovens em vez dos anciãos? Roboão. Qual livro da Bíblia contém a história da queda de Jericó? Josué. Quem era a rainha pagã que perseguiu os profetas de Deus? Jezabel. Qual profeta teve uma visão de uma roda dentro de uma roda? Ezequiel. Quem foi o homem que foi engolido por um grande peixe? Jonas. Quem foi o homem mais forte da Bíblia? Sansão. Quem foi o rei que teve um banquete com a escritura na parede? Belsazar. Quem foi o profeta que desafiou os deuses egípcios? Moisés. Quem foi o patriarca que teve seu nome mudado para Israel? Jacó. Quem foi o homem que recebeu as tábuas da lei? Moisés. Quem foi o profeta que anunciou o nascimento de Jesus? Isaías. Quem foi o rei que pediu um sinal ao Senhor e recebeu a sombra retrocedendo 10 graus? Ezequias. Qual é o menor livro do Antigo Testamento? Obadias. Quem foi o primeiro assassino registrado na Bíblia? Caim. Quem foi a esposa de Isaac? Rebeca. Quem foi o juiz que fez um voto insensato que resultou no sacrifício de sua filha? Jefté. Quem foi o rei que matou o gigante Golias? Davi. Quem foi o sumo sacerdote que profetizou sobre a morte de Jesus? Caifás. Quem foi o profeta que ungiria a escolha de Saul como rei? Samuel. Qual era o nome original de Paulo antes de sua conversão?
Saulo. Quem era o rei que era um homem segundo o coração de Deus? Davi. Quem foi o discípulo que traiu Jesus com um beijo? Judas. Quem foi o filho de Davi que se revoltou contra ele para tomar o trono? Absalão. Quem foi o pai de Jacó e Esaú? Isaque. Quem era a mãe de João Batista? Elizabeth. Qual era o nome da esposa de Jó? Diná. Quem era o profeta que escreveu o livro de Lamentações? Jeremias. Quem foi o sumo sacerdote que encontrou Jesus durante seu julgamento? Anás. Quem era o pai de Rebeca? Labão. Qual era o nome do marido de Ruth? Boaz. Quem foi o primeiro mártir cristão? Estevão. Quem foi o centurião romano que se converteu ao cristianismo em Cesareia? Cornélio. Quem era o irmão de Moisés que se tornou seu porta-voz perante Faraó? Arão. Qual era o nome da mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume? Maria. Qual dos apóstolos foi conhecido por duvidar da ressurreição de Jesus até vê-lo pessoalmente? Tomé. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Quem foi o sumo sacerdote que se destacou na era de Esdras e Neemias? Josadaque. Quem foi o profeta que escreveu a maior parte dos salmos? Davi. Qual era o nome do anjo que apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus? Gabriel. Quem era o chefe dos escribas durante o ministério de Jesus? Escribas. Quem foi o profeta que curou Naamã, o comandante sírio da lepra? Eliseu. Quem foi o discípulo que Jesus chamou de pedra? Pedro. Quem foi o profeta que teve uma visão do céu e dos serafins? Isaías. Quem era a filha de Herodes que pediu a cabeça de João Batista? Salomé. Quem era a filha de Saul que amava Davi? Mical.
Quem foi o sacerdote que cuidou de Samuel? Eli. Quem foi o profeta que foi engolido por um grande peixe? Jonas. Quem foi o profeta que profetizou o nascimento de João Batista? Zacarias. Quem era a filha de Esaú que se casou com um filho de Ismael? Olibama. Quem foi o rei que teve um filho chamado Manassés? Ezequias. Quem foi o sacerdote que encontrou Maria e José com Jesus no templo? Simeão. Quem foi o rei que construiu o grande templo em Jerusalém? Salomão. Quem foi o profeta que enfrentou os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo? Elias. Quem foi o líder militar que matou Císara com uma estaca? Jael. Quem era a sogra de Ruth? Naomi. Quem foi o rei que recebeu uma carta ameaçadora de Senaqueribe? Ezequias. Qual profeta previu o cativeiro babilônico de 70 anos? Jeremias. Quem foi o filho de Noé que viu seu pai nu e foi amaldiçoado? Cã. Quem foi o rei que consultou a bruxa de Endor antes de uma batalha? Saul. Quem foi o rei que se tornou leproso por desobedecer a Deus? Uzias. Quem foi o homem que se tornou rei de Judá aos 8 anos de idade? Joás. Quem foi o sacerdote que abençoou Maria e José no templo quando Jesus era bebê? Simeão. Quem foi o primeiro rei de Israel?